dia aos demais colegas e a toda a equipe técnica que também nos auxilia para que a gente possa fazer esse momento de exposição nessa mesa. E é um prazer estar com os professores Marcos e também a professora Cristina, e trazendo aqui algumas ideias, sobretudo quando a gente fala sobre a docência no ensino superior. Então, eu tenho o privilégio de ter me licenciado, então uma trajetória que já vem de uma formação voltada para a sala de aula ou para o contexto educacional, e aqui na universidade eu construo outras reflexões possíveis para que a gente possa pensar uma docência no ensino superior. Então, vou compartilhar um material. Eu trago aqui algumas reflexões dentro deste tema que é me dado. Então, compartilhando algumas poucas experiências que nós construímos ao longo de um tempo. Eu sou professor aqui na Universidade do Vale do Taquari, Univates, no Rio Grande do Sul. Então, a nossa instituição, ela se localiza numa região a 100 quilômetros de Porto Alegre. Então, apenas uma apresentação muito rápida, para que todos possam também saber desse lugar de onde eu falo. Nós somos uma universidade comunitária, e dessa nomenclatura nós temos muito orgulho, porque nós não nos classificamos como puramente uma universidade privada, né? Assim somos reconhecidos, inclusive, pelas normativas educacionais do ensino superior, como uma universidade comunitária, e por isso temos uma inserção regional muito forte, sobretudo, então, nessa posição onde nós nos encontramos. Nós fazemos parte também de uma rede de instituições comunitárias, nós aqui chamamos de consórcio, né, o consórcio das universidades gaúchas, o Comung, que hoje congrega 14 instituições comunitárias de ensino superior, e da qual, então, nós também fazemos parte. Temos uma trajetória de 55 anos de ensino superior, hoje temos um pouco mais de 8 mil estudantes que estão distribuídos em diferentes espaços de formação, seja na graduação presencial, na graduação EAD, também em cursos técnicos, e além de termos também programas de mestrado, pós-doutorado, e programas de lato sensu. E ao todo, então, com 386 professores que trabalham nessa instituição. Como eu dizia, eu sou professor aqui na instituição desde 2013, eu coordenei por muito tempo o núcleo de apoio pedagógico, de onde nascem as formações voltadas para os professores, e toda a parte da formação continuada dos professores fica sob responsabilidade desse setor, ligado à Pró-Reitoria de Ensino, e a partir desse ano também um novo desafio, assumo a Pró-Reitoria de Ensino adjunta aqui na universidade, né? Então também podendo incentivar, ou pelo menos defender um peso muito grande o sentido da formação na nossa instituição. Então, os nossos programas de formação docente, eles, como eu mencionei, eles estão organizados hoje pelo Núcleo de Apoio Pedagógico, então nós assim nos chamamos carinhosamente de INAP, né, simplificando essa identificação. E de maneira muito breve também, nesse próximo slide, eu apresento quais são as nossas áreas de atuação, pensando nesse importante setor da universidade. Então, quando antes a professora Cristina comentava sobre essa questão de criar uma cultura institucional que valoriza o espaço da formação de professores no ensino superior, a nossa trajetória já é muito bem consolidada. Esse setor tem 15 anos de existência aqui na Univates, e ele serve ele realiza várias ações que incluem assessoria a professores, formação inicial continuada, que são dois elementos muito importantes, eu diria que é o carro-chefe desse setor, que olha para os professores, então assessoria e também formação inicial e continuada, mas também nós lidamos com outras demandas que são super importantes para a universidade. Então, nós acompanhamos a construção de projetos pedagógicos dos cursos de graduação, então toda a questão de assessoria também aos coordenadores de curso está mapeada quando se tem a criação ou a atualização de projetos pedagógicos. Nós também temos
Esse setor hoje abraça, sobretudo, a questão da educação digital, e nós nomeamos isso numa perspectiva conceitual da educação on-life, né? Então, entendendo que essa digitalidade é um outro espaço arquitetônico, onde professores também habitam seus modos, seus jeitos de fazer a docência no ensino superior. Temos uma área específica, né, voltada para a formação pedagógica na área da educação médica, então, pessoas ligadas a essa formação também. Então, e temos um grande projeto institucional hoje, que vem desde 2021, que é a nossa proposta educativa remodelada desde 2019, que vai ser apresentada à comunidade acadêmica em 2021. Então, é a partir desse espaço do Aula Mais que eu trago alguns elementos que eu aqui posso compartilhar. São, eu digo genuínos no sentido daquilo que a gente pode hoje apresentar também, compartilhando algumas experiências no ensino superior. Este setor, apenas para concluir, o Núcleo de Apoio Pedagógico, ele conta com uma coordenação que faz representações institucionais, ou que faz a gestão como um todo, mas nós também temos um trabalho de secretaria, que faz toda a parte de agendas, né, de construção de propostas, e também temos coordenações pedagógicas. Hoje, totalizamos 5 pessoas que trabalham nesse processo de assessoria, de formação continuada, de revisão e construção de projetos pedagógicos, e da mesma forma da educação no life, então, que perpassam os espaços da universidade quando o tema se trata da pedagogia universitária. Então, eu sempre digo que somos privilegiados de ter um grupo tão robusto, né, sobretudo por entendermos de novo, né, construímos e consolidamos uma institucional muito forte, voltada para a questão da formação dos professores aqui na Univates. Então, eu vou adentrar em um dos aspectos, porque não dá tempo da gente explorar todos eles, né, que eu apresentei anteriormente, que são as nossas áreas de atuação do Núcleo de Apoio Pedagógico, e trago aqui um movimento recente na nossa instituição, que desde 2021 apresenta uma proposta educativa diferenciada, nós assim nomeamos, que tem o nome de Aula Mais. Então, a representação que está posta aqui, ela ilustra de maneira muito breve e sintética algumas escolhas, algumas intencionalidades que nós construímos desde 2019. Nós tivemos uma assessoria que foi acompanhada pelo professor Antônio Nova, que pelo professor Jorge Larroça, que nos acompanhou numa construção e que colocou em pauta algumas escolhas, e essas escolhas aparecem aqui sintetizadas. Sobretudo, vou chamar a atenção em 5 grandes princípios pedagógicos que aqui a gente hoje abraça de uma forma muito especial para pensar a docência no ensino superior na Univates, que são transversalidade, experimentação, aprendizagem, alteridade e criação. Então, quando eu trago essas 5 palavras, eu digo aos nossos professores que são 5 conceitos que permeiam o fazer docente, ou que devem permear o fazer docente. E são palavras que não tanto os alunos precisam dominar, mas sobretudo os professores, porque a materialidade disso vai se encontrar no espaço do encontro. E a imagem, ela revela que, para nós, o título, inclusive, do projeto, ele revela que a aula é um dos espaços mais genuínos, incluindo aqui uma reflexão sobre aquilo que é o espaço verdadeiro da docência universitária, quando pensamos dessa ocupação do ofício enquanto professores universitários. Então, nosso projeto Aula Mais, entre tantas outras coisas que nós já fizemos, reconstruímos currículos, articulamos teoria e prática, colocamos outras perspectivas, sobretudo a partir de um estudo muito aprofundado e bastante longo para chegar numa construção que é o projeto, mas eu vou perspectivar algo muito específico que tem a ver com a docência inventiva. Então, esse é um conceito que nós trazemos, ele não é nosso, não é da Univates, mas ele está fundamentado em alguns autores, e trago aqui, por exemplo, o nome da professora Virginia Castrup, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e da professora Luciana Loponte, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, então, que nos ajudam a criar um estofo para pensar sobre a questão da docência inventiva. Então, esse conceito hoje, ele permeia, sobretudo, este grande projeto institucional, que é o Aula Mais, que é uma forma da gente trazer
algo para pensar o fazer dos professores na universidade. Então, muito do que a professora Cristina falava antes, né, de superar uma lógica tecnicista, sobretudo de entender que um espaço de formação de professores apenas se dedique a ensinar técnicas aos professores, de modo que isso pudesse representar uma receita pronta, nós aqui hoje apostamos muito numa perspectiva mais inventiva. Ou seja, é possível resgatar um espaço docente, sobretudo no ensino superior, olhando para essa perspectiva autoral dos professores, que quando criam nas suas aulas, perspectivam sobre aquilo que estudam, sobre aquilo que pesquisam e sobre aquilo que podem oferecer aos seus estudantes. Então, esse é um conceito importante que eu trago aqui, para que ele possa também ser significativo para esse momento de fala, e a docência inventiva como uma das questões que produz um ecossistema de aprendizagem. Então, nós não falamos de um único jeito de ensinar, mas nós incentivamos múltiplas maneiras e diversas maneiras para experimentar as relações que envolvem o ensino e a aprendizagem. Então, para nós, isso hoje é uma grande bandeira, falar da docência inventiva, e é um trabalho muito árduo, porque é um conceito que precisa desconstruir algumas coisas que já estão dadas no campo da pedagogia universitária, para poder insistir ou incentivar outras que possam colocar em pauta outros modos e outros fazeres no ensino superior. E quando a gente pensa em todo esse processo, aqui na nossa instituição, a gente olha para um processo que é de reinvenção do ensino universitário, que também possa implicar num outro modo de fazer a docência. Então, adaptando algumas provocações de um texto escrito pelo professor Jorge Larrosa, em 2018, num livro chamado Elogio da Escola, ele faz algumas perguntas e a gente aqui adapta elas. O que podemos aprender com a reinvenção do ensino universitário nesta época tão hostil? Então, o que faz que uma universidade seja verdadeiramente uma universidade? Então, nós criamos uma proposta educativa institucional, mas com uma preocupação fundamental, que é não perder a perspectiva do que é de fato uma universidade, que é um lugar de estudo, um lugar de pesquisa, um lugar de investigação, em que a docência do professor, ela se torna tão importante. Então, colocando isso em pauta, a gente vai desdobrando em algumas ações de formação dos professores, e aqui eu vou apresentar, sobretudo nessas questões ponderadas pelas palavras aqui projetadas para o público que nos assiste. Então, nós insistimos muito na perspectiva da docência inventiva, que coloca em pauta a ideia de criação pedagógica. Nós precisamos, a partir dessas duas noções importantes, incentivar que os professores possam construir repertórios, porque professores criadores não surgem do nada. Inventar coisas que possam ser levadas para a sala de aula, para o espaço da aula, requer que professores tenham matérias anteriores para que possam ser inventivos. E, novamente, né, eu destaco que, por isso, a formação de professores hoje na nossa instituição tem olhado com atenção esses espaços em que professores possam também ser inventivos, que eles também possam ser criadores. E uma das questões que nós implementamos recentemente, então, em 2023, para qualificar os docentes e implementar processos de criação pedagógica, sobretudo nos cursos de graduação, e, ao mesmo tempo, consolidar algumas parcerias institucionais com instituições que têm uma reconhecida qualificação, nós lançamos, no ano passado, para qualificação docente, que pudesse olhar para a experimentação e também para criação de processos de ensino. Esse edital se dividiu em duas categorias, uma categoria que a gente nominou de missões docentes e uma outra categoria que foi nominada como projetos nos cursos. Então, esse edital foi aberto, foi uma chamada pública interna, que convidou professores a se candidatarem a 4 missões docentes, e há também a seleção de 4 projetos que pudessem ser pensados para aplicação no âmbito do curso, ou áreas, ou unidades, de maneira a incentivar esse processo de criação. Então, os projetos nos cursos foram contemplados 4 projetos, no valor de 10 mil cada um,
E as missões internacionais, que é onde eu vou focar ainda nessa minha fala, foram desenhadas 4 missões internacionais, uma delas para Inhotim, em Minas Gerais, a segunda para o México, a terceira na Espanha e, por fim, então, em parceria com a Unicamp, fizemos um movimento para que professores também possam vivenciar, fazer uma imersão vivencial, quando a gente fala de ensino, de pesquisa, enfim, na Unicamp. Então, eu trago aqui algumas reflexões, sobretudo, para pensar a ideia da missão docente, de que como isso tem sido encarado aqui na nossa instituição. E aqui algumas imagens que eu coloco nesse slide é de uma perspectiva muito importante que nós tentamos encontrar, resgatando um texto também do professor Jorge La Roça, no livro Elogio da Escola, em que ele faz toda uma apresentação das missões pedagógicas na Espanha, durante o período da República, entre 1931 e 1936, que foi esse movimento das missões pedagógicas, assim nominadas, né, na Espanha, e que também foram movimentos importantes para se pensar de que forma a gente alcança outras tantas coisas das pessoas quando elas, num primeiro momento, não têm acesso. Então, depois eu posso indicar, por outros caminhos, né, esses materiais que eu referenciei aqui na minha fala. Pois bem, quero trazer um pouco sobre essa ideia das missões docentes. Então, nós tivemos, até o momento, 3 missões que aconteceram. Ainda no próximo mês de maio, a gente teremos a última missão em parceria, então, com a Unicamp. Nós tivemos a missão em Otim, então, que foi prevista para acontecer no Instituto Inhotim, então, um espaço de arte, um espaço da educação ambiental, sobretudo, né, Brumadinho, nós sabemos tudo isso como reverbera em questões de uma grande tragédia, e para nós é muito sensível isso, porque no ano passado, na região do Vale do Taquari, nós vemos a maior tragédia provocada por questões climáticas, né, com uma grande enchente, a maior enchente de todos os tempos, que vitimou muitas pessoas aqui da região. Então nós encontramos um espaço que tem uma vivência, sobretudo, muito próxima àquilo que nós também acabamos passando recentemente. Mas, por outro lado, aqui destaco essa perspectiva do que a arte é possível quando nós pensamos na própria docência também. Então, de olhar para a arte como um espaço potente para que professores possam ser inventivos. Então, o Instituto Inhotim foi esse primeiro local, e, claro, com desdobramento para conhecer também Brumadinho e Belo Horizonte, onde também foram alguns pontos para fazer algumas imersões. A segunda missão, perdão, só vou dar o detalhe, a missão Inhotim selecionou 6 docentes para que fizessem esse movimento. Na missão México, 5 outros docentes. Então, nós tivemos uma imersão no México, no mês de março agora, então essas professoras também recentemente retornando à instituição, e não são mobilidades individuais, só para destacar. São mobilidade, é uma mobilidade internacional pensada para ser feita de maneira coletiva, porque é esse outro movimento possível de criar um sentido de comunidade quando a gente pode olhar para a docência universitária, do compartilhamento, da solidariedade, porque às vezes a docência universitária ela é um tanto quanto solitária, então é preciso romper com isso também. Então, algumas instituições listadas aqui também, Tecnológico de Monterrey, a Universidade de Monterrey, a Tecmilênio, a Anáhuac, a Universidade Nacional Autônoma de México, e, por fim, a Missão Espanha, que está encerrando hoje, inclusive, os nossos professores estão retornando às seus lares e também à universidade, com uma lista de tantas outras universidades na Espanha que, nesse momento, também nos serviram como um itinerário possível para construir alguns repertórios voltados para o ensino. Então, a Universidade de Lleida, La Salle Barcelona, o Espaço Arroba 22, Arquitetos de Cabeceira, muito voltado para a extensão acadêmica, Universidade Europeia, a Universidade Pontifícia Comillas, a Universidade de São Paulo e a Complutense de Madrid. Então, já finalizando essa minha participação, quero aqui dizer um pouco do que as missões têm representado também para essa formação docente. Então, nessa imagem que eu vos trago, eu trago aqui as seis docentes da nossa instituição, que são de diferentes áreas, mas que tiveram uma imersão próxima
e coletiva, e aproximando pessoas que já se conheciam, mas que não tinham nenhuma afinidade inicial de fazer conversas ou de trocar experiências também no ensino superior. Então, quando a gente olha para as missões e do que elas são possíveis, a gente tem se surpreendido, inclusive, né? Se a gente diz que estabelecer uma meta, a gente entende que as missões de docentes, elas estão extrapolando algumas ideias iniciais quando a gente pensa sobre aquilo que é espaço da universidade. E essa aqui é um recorte de uma apresentação que fizeram, então aqui vocês veem muitas imagens deles percorrendo os lugares das exposições artísticas, mas também encontrando outros lugares, como o espaço de quilombola, um espaço de um artesão que está ali em Brumadinho, mas que também explica como é que é esse processo de construir junto às suas oficinas de ateliê, esse processo de criação, esse processo de invenção. Então, para nós tem sido muito importante e, inclusive, tem reverberado ainda hoje. Então, é bem importante dizer que, mesmo sendo uma missão, ela não encerra quando as pessoas voltam. A ideia é que a gente continue a capilarizar toda essa imersão que alguns colegas viveram. Aqui eu também trago algumas ideias da imersão no México, então as professoras fazendo visitas, estabelecendo parcerias, fazendo coisas que nem estavam postas no roteiro, então essa coisa de se perder, mas também de construir coisas que se dão no próprio espaço, né? Inserções nos cursos, articulações que possam significar uma troca de experiências, né? Sobretudo quando falamos de ensino superior. E a imagem aqui abaixo é recente, é de ontem à noite, inclusive. Essas professoras organizaram uma exposição trazendo sobre essa missão docente o quão significativa tem sido para elas e tem reverberado junto aos estudantes, né, que tem também tem ficado curiosos, sobretudo, para pensar junto com essas docentes o que é possível quando se vai para algo que é coletivo e colaborativo. E como eu havia mencionado antes, a gente tem a última missão docente que está retornando agora, que é a missão da Espanha, que também faz, eu tenho poucas fotos por enquanto, mas também já dando algumas notícias, né, de um grupo que também volta muito entusiasmado e já, de antemão, já tem muitas notícias dizendo que eles têm muitas ideias. E é isso que a gente quis provocar. Professores que pensam, professores que estudam, professores que criam seus repertórios e inventar agora algo aqui na nossa instituição. E uma frase que a gente também usou durante o período de formação, porque esses professores todos que vão para as missões, eles participaram de um período anterior que é de formação. Então, não é só dizer para as pessoas vão em viagem, mas é poder ajudar os professores a pensar, é dar também um tom, uma certa sonoridade, um toque que diz muito daquilo que a gente busca quando fala de uma formação, né? Então, coloca a frase que está aqui projetada também, aí está, e que cada um pegue o que puder, o que quiser, o que lhe servir, e nada mais. Então, das coisas que retornam, Univates, com as missões, acho que é fazer sensível os professores, muito do que a professora Cristina já destacava. Um segundo elemento, talvez seja uma revolução estética para o ensino, que dar a ver de outra maneira as coisas convencionais e consensuais. Então, quando a gente fala de uma docência inventiva, é isso. Os professores possam criar e que eles saiam dessas coisas prontas, de receitas prontas. E terceiro, que os missioneiros, assim como nós estamos nomeando, os missioneiros nos apresentem suas experiências de maneira que nos faça esfregar os olhos. Então, esfregar os olhos significa aquela ideia de a gente poder admirar as coisas que dão certo na educação, sobretudo no ensino superior, que possam nos provocar, gerar emoções, né? Ou seja, a gente precisa incentivar que professores tenham cultura para poder criar e poderem inventar, né? Então, não empobrecer a identidade do professor, mas que a gente possa enriquecer para que ele possa ser muito inventivo. Então, de maneira muito breve, muito rápida, exponho aqui. Então, agradecendo o espaço, agradecendo ao Arnaldo pelo convite e me coloco à disposição para eventuais perguntas, aqui o meu contato também. Muito obrigado.